Olá! Veja agora o que vai acontecer na sua novelinha. Spoiler, resumo completo e muito mais em primeira mão. Se você for novo aqui, que seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever para receber todas as notificações e também de deixar o seu like. Jerônimo chega à Bonita a pedido de Carlos, porque seu amigo quer que ele leia pessoalmente os resultados da necrópsia do seu irmão Rafael. E quando o faz, percebe que Rafael não se suicidou. Eles o assassinaram. Por isso, os primeiros suspeitos para ele, seu amigo Carlos, são Roberta ou Augusto, que estava na fazenda no dia do assassinato. Por outro lado, Augusto tem outro encontro íntimo com Selene, já que ela o espera em seu quarto no hotel logo após ele estar com Renata. Porém, ela fica chateada porque vê Augusto mandando mensagens para Renata e, no meio da discussão, diz a ele que ele é igual a Roberta porque eles usam pessoas e depois as expulsam. Claro, o comentário de sua amante gera intriga em querer conhecer a irmã então de Renata. Gonzalo chega na casa de Regina e ela, após muito tempo, declara seu amor ao pai de Renata. Além disso, ela explica que seu noivado com Antônio acabou por completo e que, embora saiba que ele é um homem proibido, seu coração o ama e pela primeira vez consome então o seu amor sem medo de qualquer tipo de arrependimento. Regina conta a Inês a noite maravilhosa que passou com Gonzalo Monterrubio, pois a mulher se sente muito mais viva do que antes, pois o ocorrido a fez perceber o quanto ama o pai de Renata. Jerônimo finalmente registra oficialmente uma queixa contra Augusto e Roberta Monterrubio por suspeitar que qualquer um deles pode ter sido motivos para assassinar seu irmão Rafael. Gonzalo chega em sua empresa e, no meio do encontro com seus parentes, eles percebem que foi Branca quem fez algumas dessas transferências para outras contas fantasmas, porque a mulher aproveitou a confiança que Honório lhe havia depositado. Constância e César desfrutam de um lindo dia de sol enquanto fazem um piquenique com vinho e algumas coisas para comer. E por outro lado, Renata volta às empresas a pedido do pai, já que ela é a única que pode descobrir os movimentos que Branca fez com o dinheiro da empresa. Após revisar diversos documentos da empresa, Renata percebe que certas informações confidenciais que ela possuía ficavam armazenadas no sistema. Então ela desconfia de Daniel. E quando ela conta para todos, eles decidem que ele não se aproxima mais na investigação contra Branca. O Dr. Álvaro, Roberto e Augusto são detidos a pedidos de Jerônimo, enquanto Adriana pensa em tentar manter com que Matias, por sentir que há química entre os dois. Enquanto isso, Josefina fica muito preocupada ao saber que Jerônimo tem como prova a carta que Roberta supostamente escreveu a Rafael. Josefina ainda está muito chateada e desesperada porque Roberta está presa e, como ela sabe que ela é a verdadeira assassina, tem medo de ser descoberta. Então Gonzalo decide voltar para casa com sua esposa. Roberta conta sua história de amor com Rafael para sua irmã Renata e confessa que eles iam fugir, mas que naquele dia o homem desapareceu. Então a esposa de Jerônimo pergunta porque, se ela o amava tanto, ela deu a ele aquela carta em que ela dizia que não merecia o seu amor. Então a gente vê que Roberta está muito confusa após a jovem nunca ter escrevido uma carta e ainda não sabe quem a escreveu, se foi sua mãe. Porém, ela não é totalmente sincera porque quando Renata lhe pede que lhe conte a verdade sobre o verdadeiro pai do filho que ela perdeu, sua irmã lhe diz que Jerônimo era o pai da criança. Mentira, né? Aurora visita Augusto na prisão de Ensenada e diz a ele que está feliz por vê-lo ali, porque se ele fosse preso seria um favor para a humanidade, porque ele não é uma pessoa boa. Então Augusto fica confuso e pede que ela vá embora imediatamente. Jerônimo está muito triste com a perda da esposa. Regina se preocupa porque não sabe nada sobre Gonzalo e sua amiga Inês. Diz que não pode desconfiar dele. Ela aceita, pois toma a decisão de manter uma relação proibida com um homem que ama. Enquanto isso, o Dr. Álvaro está enlouquecendo porque o alcoolismo tira cada vez mais o autocontrole dele. Enquanto Roberta teve que passar a noite na cela, pensando na forma certa que Renata lhe falou. A médica da Marinha, então, que foi a mesma mulher que tratou o aborto de Roberta, liga para o padre Severino, porque ele é o tio dela e ela quer ir vê-lo para comemorar o seu aniversário. Enquanto isso, Josefina recebe um telefonema de Gustavo, que era o seu amante anos atrás,
e a chantageia por alguma prova que mostra que Renata não é sua filha, mas sim de Soberon. Honório ainda está muito triste com a perda do casamento e sua filha a incentiva a deixar o orgulho de lado para ir encontrar a sua esposa e conversar. Renata viaja encenada e fala com Jerônimo para lhe contar a confissão de sua irmã. Por isso, ele aproveita para lhe pedir perdão, mas ela não aceita nada que venha dele. Enquanto isso, o Sr. Souto apresenta a evidência de que a jovem nunca saiu da cidade do México no dia em que Rafael foi morto e paga então uma fiança para ela ser libertada. Quando Roberta sai, Matias fica muito chateado com ela por não ter contado a verdade sobre sua relação com Gutierrez. Roberta então chega em casa e confronta a mãe lhe dizendo que não consegue acreditar na carta que supostamente escreveu para Rafael. Então a jovem fica muito confusa e diz a Josefina que depois de pensar na situação ficou cheia de certeza que foi ela quem escreveu as cartas para eles não estiverem juntos naquele dia. Mas Josefina nega completamente tudo. Renata visita Augusto para perguntar se ele tem alguma coisa a ver com a morte de Rafael, mas ele nega categoricamente de tê-lo matado. Além disso, garante à jovem que Jerônimo quer deixá-lo na prisão para afastá-lo dela. Roberta conversa com Selene e conta o que aconteceu com as cartas. Então a jovem a culpa a amiga e ela diz que está com a cabeça ruim, até porque as duas estavam juntas no dia em que o namorado de Roberta morreu. Então, neste momento, vemos que Renata e Jerônimo falam sobre a bonita ao lado da árvore do amor. Por isso ele diz à mulher que a perdoe e que não pode viver sem ela, além de referir a pena que sente por ter delicado a perdê-la. Gonçalo decide ir ao médico de Josefina, pois toma a decisão de separar e não sabe como essa notícia afetará a saúde de sua mulher. Jerônimo e Renata têm intimidade na árvore e depois aproveita para lhe dizer o quanto a ama e pede-lhe que lhe permita reconstruir seu amor, já que podem voltar a ficar juntos e lutar pelo seu casamento. Por isso ela pede-lhe para tratar então o coração naquele lugar e os dois, Jerônimo mostra a ela que seus nomes já estão lá naquele lugar. O casal quer aproveitar para recuperar o tempo perdido e dar espaço ao que o coração deseja. Entretanto, Josefina liga para o Sr. Souto para pedir o dinheiro que prometeu a Gustavo para que ele não desse a Cantu as provas contra ela. E aí fica sabendo que as empresas Monterrubio estão passando por uma grande crise. Depois que Branca ataca Honório, Matias e Adriana decidem ir atrás dela, mas nem tudo vai bem, pois Adriana é atropelada por um carro e fica caída no meio da rua. Gonzalo chega em casa ao saber que Josefina não tem nenhuma doença e, por isso, muito irritado, pergunta-lhe sobre o assunto, apesar de ela tentar persuadi-lo. Ele não acredita nas suas mentiras e ela acaba por aceitar que não tem um tumor. Por sua vez, Renata e Jerônimo estão na fazenda e, quando chegam, encontram Matilde e Carlos, que falam com ela. E Matilde pede desculpa por tê-la tratado tão mal, pensando que ela era bonita. A Adriana é apanhada pela ambulância, enquanto Gonzalo sai de casa sabendo da verdade e aproveita para avisar que vai mandar os papéis do divórcio. E Josefina avisa que nunca vai assinar esses papéis. Renata tem uma dualidade entre ficar ao lado do marido e também ir embora. Então suas dúvidas se superam e ela decide voltar ao México, pois não consegue perdoar a traição e o motivo pelo qual se casou com ela. Adriana está dividida entre a vida e a morte, porém o médico dá uma boa notícia de sua recuperação. Porém, ele também informa a família que sua coluna tem alguns discos que não estão no lugar e que podem ser desfavoráveis para ela. Renata então encontra-se no hospital com Honório e outros familiares, pois todos zelam pela saúde de Adriana, enquanto Honório chega na Cruz do Amor e leva Citana, a égua de sua esposa. Augusto então é solto por falta de provas, enquanto Josefina suas joias em uma bolsa para pagar Gustavo e impedi-lo de entregar as provas no investigador Cantu. Cantu conversa com Antônio e avisa que vai encontrar com Gustavo, que era amante de Josefina. Então eles se encontram depois de fazer o teste e pode conversar com Regina sobre sua filha. Daniel está sob custódia e fala com Gonzalo e Matias para que as acusações sejam retiradas em troca dele contar a ele toda a verdade sobre Branca. Gonzalo concorda enquanto Matias o avisa que onde houver algum tipo de engano, eles vão esquecer o negócio com ele e colocá-lo na prisão de vez.
O ex-amante de Josefina concorda com sua proposta e cita Cantu em um lugar remoto, e quando entrega as provas do investigador, atira nele, sem contar que Josefina acaba com sua vida para não deixar nenhuma evidência de seu passado. Regina encontra Gonzalo no hospital e Roberto os descobre, então Dona Cata, também percebe que o está acontecendo e Regina confirma que ela tem um relacionamento com ele. Renata está muito triste com o estado de saúde da amiga Adriana e, ao sair do quarto do hospital, encontra Augusto, que viajou até o México para aproveitar a situação e confortar Renata. Jerônimo está muito contrariado, porque sabe que Augusto está a partir da situação. Entretanto, Josefina chega a casa e destrói todas as provas que estavam contra ela sobre o seu passado sombrio. Roberta fica muito chateada porque conversa com Matias e pede que ele tente de novo, longe de tudo e de todos. Mas o jovem fica muito decepcionado com ela e a rejeita. Constância vai com Honório apoiá-la e prepara algo para comer. Ela decide ir embora. Gonzalo e Regina estão juntos e quando ele vai deixar a namorada em casa, eles se beijam e de repente Antônio chega e se irrita por vê-los tão carinhosos. Então, de coração ferido, diz a ex que não contará mais a notícia que tinha. A Adriana sai de perigo e isso deixa a família muito feliz, enquanto, por outro lado, Matias decide sair de casa e Roberta não suporta seu desprezo. Selene espera por Augusto em seu hotel e eles têm privacidade, então no dia seguinte ele pergunta a ela sobre Roberta e sem querer ela revela que o pai do filho da irmã de Renata era Rafael. Por sua vez, Branca move uma ação contra as empresas Monterrubio e o faz o outro nome. Jerônimo chama Renata para oferecer ajuda financeira e ela e sua família, mas a jovem está decidida a não aceitar nada do marido. Renata liga para Regina e elas ficam à tarde no Centro de Esperança para que as duas esclareçam a situação. Por enquanto, Marina encontra o filho de Alzira quando ele está para ir a alguns pescadores. Bom, ele não quer continuar morando na aldeia. A médica se encarrega de convencer a criança a voltar para os pais. Antônio vai diretamente à casa do Monterrubio para falar com Josefina e a faz perceber que ele sabe tudo sobre a vida dela, além de confirmar que o investigador Cantu, que uma das duas filhas que ela tem, é filha de Regina. E embora ela negue, a princípio, os dois fazem um trato para que Regina não seja feliz com Gonzalo. Conchito pede ao pai que Alzira volte para casa e ele aceita o desejo do filho, enquanto Karina e Lázaro falam sobre o amor profundo que tem um pelo outro, e ela lhe conta a verdade sobre o que realmente se casou com o Dr. Esse foi o spoiler de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiver dicas e sugestões ou curiosidade de sua novela, deixe aqui abaixo em comentários e te aguardo nos nossos próximos vídeos.